Com apenas 9 meses de idade, ele já estava treinando. Ele tinha uma quantidade gigantesca de mana. Quando completou 6 anos, foi enviado para a escola. Todo mundo queria ser seu amiguinho, mas ele não se importava com isso. O menino frio só queria cultivar aura sozinho. No entanto, havia uma garota que estava interessada nele. Inicialmente, ele não se importou. Quando começaram a dificultar a vida dela, ele teve que intervir. Ele mandou o outro garoto rodopiando pelo ar e o deixou caído, no chão. A menina chorando agradeceu a ele, mas ao examiná-la cuidadosamente, percebeu que ela era um poço de mana, uma prodígio entre prodígios. Só então ele começou a se interessar por ela. Algum tempo depois, o garoto se envolveu em um acidente com sua família. Monstros estavam atacando. Mesmo com apenas 6 anos, ele tinha controle absurdo sobre mana. Ele conseguia partir o caminhão em duas sem dificuldade. Finalmente encontramos um oponente para o caminhão Han. O menino se parecia com Killua. Ele estava lutando contra um monstro de nível catástrofe nacional chamado Kraken. Ele lidava bem com a situação. O herói de Hank, e que estava encarregado do monstro, estava preso no trânsito, quando de repente sentiu uma quantidade gigantesca de mana vindo da ponte em direção ao Kraken. Segundo as informações, não deveria haver outro herói por perto. Ao descobrir que o monstro era de rank 3, ele ficou empolgado, saiu do carro e começou a se alongar. Tirou a espada de dentro do carro e começou a emanar uma aura absurda. Então ele correu em alta velocidade. Olhando para o incidente, viu uma enorme quantidade de mana. Não fazia sentido alguém assim estar naquele lugar. Quando chegou lá, o menino estava lidando com o Kraken sozinho. Ele percebeu que a mana vinha da garota que tinha gasto tudo o que tinha e desmaiado. A garota era a irmã do protagonista. Enquanto o menino a protegia sozinho do monstro de rank 3, Victor, um dos caçadores S mais temidos, entendeu que aquelas duas crianças eram extremamente fortes. Mas você quer saber por que esse menino tem essa mentalidade? Por que ele já passou de um cara frio para um cara congelado que não se importa nem com romance e tem se dedicado ao treinamento desde a infância? Isso porque, em sua vida passada, ele era conhecido como Undead, o Berserker, que vivia apenas para matar monstros. Agora ele estava dentro de um dos 8 calabouços negros onde nenhum humano havia chegado ao fundo. O calabouço abissal chamado Aka, o Abismo. Os monstros eram todos de nível elite, mas ele os cortava como se estivesse cortando pão. Ele era imparável. Mais monstros de elite apareceram. Desta vez, sua espada não passou porque o grande dente a quebrou facilmente. Mesmo assim, ele puxou outra espada e a eliminou. Não havia mais ninguém para contar a história, nem mesmo seus companheiros. Mesmo assim, ele não conseguiu escapar de seu destino. Então, ele foi desafiar o chefe. Não era possível ver quase nada, mas sabia que aquela coisa estava lá. Quando o mestre do abismo abriu seu olho, sua barriga foi instantaneamente obliterada. Ele ia passar muito tempo sem beber água. De repente, começou a rir. É completamente impossível para um humano derrotar o mestre do abismo. Justo quando estava prestes a fechar os olhos, uma garota chorando gritou que ele não podia morrer. Matthew virou-se para ela. A garota desabou em lágrimas. Sarah começou a curá-lo com magia. Matthew disse a ela para correr, mas Sarah gritou que iria ajudá-lo. Ela chorou ainda mais ao perceber que suas feridas eram terríveis. O fato de ele ainda estar vivo já parecia um milagre. Seus olhos se afiaram. Se ela pudesse criar mais um milagre, ainda poderia salvá-lo. Não, pensou que realmente era o fim. O último momento de uma vida passada matando monstros. Ele imaginou Sarah e sentiu que não tinha arrependimentos, exceto o fato de que sua parceira ficaria sozinha. Ele só esperava que ela pudesse lhe perdoar. Matthew pensou em Chloe. Ele não estava acostumado a se importar com pessoas, mas ainda assim se preocupava com a garota que acabara de se tornar adulta. Ele agradeceu a ela por ver o bem nele. Sarah chorou que não o deixaria, mesmo que houvesse um limite sobre quanto tempo ela poderia ficar. A luz dourada irrompeu de suas mãos. Ela não se importava com o custo. Ela iria salvá-lo. Então, um poderoso raio atingiu Noel, seguido por uma enorme explosão. O protagonista abriu os olhos e viu seus pais diante dele. Uma garota sorriu e disse que ele estava acordado. Matthew tentou falar. Sua mãe o olhou com carinho, e Matthew se perguntou o que estava acontecendo. Seria esta a vida após a morte? A mulher se apresentou como sua mãe. O homem ao lado dela apontou para si mesmo como seu pai, brincando que ele deveria ter acordado rápido
medo só para vê-los. Matthew ergueu a mão e segurou o dedo de sua mãe. Ela sorriu e perguntou se ele queria apoio, enquanto seu pai brincava que ele tinha 2 mãos e 10 dedos também, se fosse preciso. Matthew percebeu que isso não era a vida após a morte. Ele mal conseguia se mover, não tinha morrido. Tinha voltado para quando tinha 1 ano de idade. Seus olhos se abriram ainda mais. Retroceder o tempo assim deveria ser impossível. Matthew lembrou de Sarah tentando curá-lo. Se aquele mesmo milagre pudesse tornar o impossível real, então Chloe deveria tê-lo usado bem antes de ele morrer. Olhando para seus pais, Matthew pensou, uma vez que ela havia alcançado o nível dos 12 tronos, talvez voltar no tempo não fosse tão chocante afinal. MC olhou para o lado, tristemente. Ele nunca pensou que veria seus pais novamente. Matthew se lembrou de seus corpos. Ambos morreram quando ele tinha 6 anos, mortos por monstros. Desde aquele dia, seu ódio por espíritos malignos nunca deixou de arder. Matthew estendeu a mão e jurou que essa segunda chance mudaria o futuro. Ele fez um punho e gritou em triunfo. Então ele franziu a testa. Memórias ou não, ele ainda era apenas uma criança deitada ao lado de seus brinquedos. Matthew percebeu que era totalmente impotente. Por enquanto, sua vida se resumia a comer, dormir e ir ao banheiro. Ele levantou uma mão e pensou que pelo menos poderia respirar novamente. Então tentou se virar e percebeu que ao menos poderia fazer isso. Anna acenou com os braços e gritou que ele conseguia. Noah olhou com olhos arregalados. Essa garota maluca era Anna, sua irmã, 4 anos mais velha que ele. Matthew lembrou-se de uma velha foto da família. Suas memórias de Anna eram mais vagas do que as de seus pais, mas um momento ficou claro. Ele se lembrou deles sentados em um carro, com Anna dizendo que sempre estaria ao seu lado. Matthew abriu os olhos e se lembrou que no dia em que os monstros levaram sua família, Anna o segurou forte e continuou repetindo essa mesma promessa. O protagonista se virou e sua irmã o incentivou. Anna o abraçou forte e o chamou de um lindo garotinho de 9 meses. Noel estava cercado por magia e pensou que sua irmã estava obcecada por ele. A mana estava por toda parte, fina, mas flutuava no ar. Ele se lembrou de lutar contra monstros e, como sempre, lhe faltou mana. Agora ele precisava aproveitar essa chance e reunir o quanto que seu corpo jovem pudesse suportar. Anna puxou a mão para trás e perguntou o que MC estava fazendo. Ele desviou o olhar, pensando que havia notado algo enquanto fazia isso. Matthew olhou para ela, envolta em magia, e percebeu que sua irmã era como uma esponja cheia de uma quantidade absurda de mana. Quando ela o pegou, ele percebeu que energia demais poderia levar à pignose, o que era mortal. Antes que isso acontecesse, ele precisava ajudá-la a aprender controle. Sua irmã segurou suas mãos e disse que a ajudaria a aprender a andar. Nu pensou que mesmo parecendo um garotinho, ele já podia andar e falar perfeitamente. Havia ainda muito a fazer, então ele começou a passar mais tempo do lado de fora também. Anna acenou animadamente e gritou que trouxe Matthew. As crianças na rua acenaram de volta e o cumprimentaram. Matthew franziu a testa. Sua irmã se dava bem com todo mundo no bairro, nada como ele. De repente, se virou para uma menina. Ela olhou de volta, irritada, e perguntou por que ele estava ali e o que estava fazendo. Matthew respondeu que foi arrastado para lá, então a chamou de graveto. Ela gritou que ele não deveria chamá-la assim, e ele retrucou que se visse um graveto, chamaria de graveto. Anna correu até ele e perguntou o que estavam brincando naquele dia. O menino gordinho disse que, como havia mais crianças do que o normal, deveriam brincar de cossacos e ladrões. Não espanta que ele tivesse que se juntar a eles quando já tinha 36 anos por dentro. Anna deu a ele um grande sorriso e perguntou se era a primeira vez que ele estava jogando, dizendo que poderia explicar as regras. Matthew sorriu. Era realmente bom vê-la sorrir novamente. Anna e Matthew caminharam pela viela. Nu percebeu que já estavam cobertos de lama. Anna apenas sorriu e disse que seria divertido. O protagonista respondeu em voz baixa que talvez ela estivesse certa. Um cachorro mostrou os dentes. Os olhos de Anna se arregalaram. Ela se virou para o cachorro na viela e Matthew se perguntou se era selvagem. Anna colocou um braço na frente de No, tentando manter a calma. Ela disse que estava tudo bem. Então MC se lembrou de sua promessa de que sempre estaria com ele. Anna cerrou os dentes. Seus olhos se arregalaram. Ele colocou a mão sobre a dela e pensou que não. Então empurrou o braço dela para o lado e deu um passo à frente. O rosto de No se endureceu. Naquela época, ele apenas tremia nos braços da irmã, mas dessa vez era diferente. Matthew fincou o pé e jurou que nesta vida sempre estaria com ela. Anna olhou para o protagonista em choque. Mana irradiou ao seu redor.
ele enviou aquela energia para o cachorro. O cachorro recuou um pouco. Então Matthew gritou para que ele vazasse. O vira-lata saiu correndo de nono. O fogo ao redor de MC queimava ainda mais forte. Então ele sorriu e disse que estava bem. Ana segurou seus ombros, perguntando como ele conseguiu fazer aquilo, dizendo que queria mana também. Nu a observou girar ao seu redor e percebeu que essa reação era bastante esperada. Ele puxou a mão para trás e disse que a ensinaria. Matthew coçou a cabeça e disse que de qualquer forma iria. Ana estourou em risadas. Então ela de repente o agarrou e gritou que precisava apressar-se para casa antes que a mamãe se preocupasse. Nu se lembrou dos corpos mortos de sua família e pensou no sorriso que sempre quis proteger. Antes que seu corpo regredisse, eles foram massacrados quando ele tinha 6 anos. Ele precisava impedir isso. Enquanto corria atrás de sua irmã, o protagonista jurou que faria qualquer coisa para mudar o futuro. Raios vermelhos encheram seus olhos. Eles giraram rápido pelo chão. Ana girou por cima dele com a mana. Matthew disse que aquilo estava errado. Ela tinha que pressionar com a força certa. E para manter seu equilíbrio, ele esfregou o pescoço. Ele achava que Ana nasceu capaz de segurar enormes quantidades de mana. Mas ela não tinha controle sobre isso. Ana arregaçou as mangas e gritou para ele prestar atenção. Então, ela liberou uma explosão maciça de mana. O peão girou como louco. Um segundo depois, disparou para longe dela. O brinquedo começou a voar pela sala. Em pouco tempo, ela ainda tinha um longo caminho a percorrer. Ana chorou, dizendo que alguém tão sem esperança quanto ela não merecia um presente tão incrível. A família inteira estava assistindo TV. Então, a mãe disse que no próximo ano, MC faria 6 anos e Matthew começaria o jardim de infância. Noah olhou e disse que realmente não precisava daquilo, mas ela lembrou que ele já havia prometido. Matthew se apoiou na mão, pensando que suas reclamações incessantes atrasaram o jardim de infância até agora. Mesmo assim, ele prometeu ir aos 6. Agora, ele estaria preso com crianças barulhentas que choravam por tudo. Ele se imaginou preso no jardim de infância com um monte de crianças. Na TV, o apresentador disse que restava apenas 1 minuto para o ano acabar. Hoje seria um marco na história da humanidade. Então, ela disse a todos para olharem para a tela. Um repórter disse que estavam em Jongmyo, onde os ancestrais Chojeon estavam enterrados. Uma nova parte da história coreana começaria aqui. Nu abaixou a cabeça, pensando sobre esse novo capítulo. Ele imaginou as pessoas que primeiro trouxeram monstros para o mundo. Depois que a humanidade descobriu a mana, as pessoas continuaram a usá-la sem entender o custo. A mana também criou monstros. Então, bem antes do século XXI, em 1999, aconteceu o desastre do final do século. O protagonista se lembrou dos monstros destruindo a cidade. Cerca de 30% da população foi perdida. Insetos gigantes destruíram cidades, e a humanidade ficou tremendo de medo. Monstros poderiam aparecer a qualquer momento. Governos e leis perderam todo o poder, e a mana se tornou a única força real. Ela criou uma nova ordem. Matthew imaginou lutadores armados e elites poderosas. Ele pensou que os ricos e os usuários de mana mais fortes derrubaram o que sobrou dos antigos governos e formaram um novo poder. Mas quando as coisas se acalmaram, a humanidade já estava gravemente ferida. Matthew se lembrou das pessoas se escondendo dos monstros. As cidades estavam isoladas entre si, e vastas regiões foram deixadas isoladas, esperando para cair. Nu pensou que na desesperada Coreia, uma pequena chama havia aparecido. Uma mulher atravessou a praça. Ela levantou o olhar e olhou para frente. Ana disse que ela era muito bonita. Matthew explicou que Molly tinha sido uma atriz famosa, mas depois se tornou a primeira deusa a proteger a Coreia. Enquanto Molly estendia a mão, Noah explicou que ela poderia acalmar a mana e dispersá-la. Seu presente era chamado de Graça Branca. Matthew se lembrou do Esquadrão Noturno e disse que os jogadores que guardavam o altar se tornaram as espadas da Coreia. Os 12 tronos apoiaram a cabeça em uma mão. MC achava que o escritório de controle de mana supervisionava os jogadores, mas os mais fortes formavam seus próprios clãs. Enquanto Molly se aproximava da esfera, Matthew disse que, por ter o presente mais raro e uma enorme influência na Coreia, ela foi escolhida como um dos 12 tronos. Ele acrescentou que qualquer jogador que se tornasse um trono e pertencesse a um clã poderia contar com o poder do escritório e a força de seu clã. Seu papel era vigiar a atividade dos jogadores.
Os guerreiros se ajoelharam em fila com as cabeças baixas. Molly disse que os 12 tronos esperavam que seu trabalho ajudasse o futuro. Anna estendeu a mão em direção à esfera brilhante. Então Molly chamou os deuses do céu para lhe dar a força para proteger o país. Um momento depois, a esfera brilhou intensamente. A luz azul se espalhou por toda parte e a mana fluiu sobre a cidade. O apresentador apontou para isso e disse que um casulo estava se abrindo diante deles. Uma barreira em forma de meia cúpula impediria a mana de se espalhar pelo céu da alma. Anna sorriu e disse que iria assistir da sacada. Noah seguiu. Sua irmã virou-se e ficou surpresa. Partículas de mana começaram a cair do céu e todos assistiram em silêncio. Anna disse que o céu noturno parecia lindo. O pai deles disse que finalmente poderiam viver em paz. A mãe deles agradeceu a deusa. Outras famílias em sacadas próximas também oraram. Em breve, mais pessoas se juntaram a eles. Os pais de Noah uniram as mãos e oraram. Anna os imitou e gritou que também queria orar. Ele se virou quando disseram para ele orar com eles. Matthew abaixou a cabeça, pensando que não havia deuses naquele mundo. Ele se lembrou de dragões destruindo cidades e pensou que quando o fim chegou, até os deuses haviam morrido. O céu brilhava em um azul brilhante. Então, a luz lentamente se fechou. Matthew olhou para cima e pensou que o céu estava escurecendo novamente. Anna sorriu e orou para que os deuses deixassem sua família viver feliz. Matthew a olhou, então sorriu, pensando que nesta vida sua família seria feliz. Nu uniu as mãos. Longe na escuridão, um enorme monstro esperava. A história se aproximou do ano em que o protagonista completou 6 anos. O mesmo ano da tragédia que levou sua família. Quando ele completou 6 anos, como prometido, Matthew foi para o jardim de infância. A professora sorriu e disse: eles tinham uma nova amiga se juntando a eles hoje. Ela perguntou se ele queria se apresentar. Ele disse que seu nome era Matthew e que ele tinha 6 anos. As crianças começaram a sussurrar. Ele acrescentou que estava feliz em conhecê-los. A professora riu e disse que isso era bem curto. Talvez ele quisesse dizer mais, já que todos queriam ser amigos. MC, porém, não achava que precisava de amigos crianças. Então, uma voz chamou sua atenção. Catherine gritou, perguntando por que ele estava nesse grupo. Nu cruzou os braços e se perguntou o que estava acontecendo ali. A garota gritou que já tinha dito a ele para não a chamar assim. A professora rapidamente os acalmou e disse que tinham tempo livre antes do almoço. Eles deveriam tentar ser mais legais com Matthew. Um momento depois, as crianças correram até ele. Eles o cercaram com perguntas. Onde ele morava? Ele conseguia somar e subtrair? Enquanto a professora dizia que tudo ficaria bem, com as mãos nos bolsos, Matthew pensava que tinha mal escapado daquela onda interminável de perguntas. Ele odiava crianças. Olhou para cima e viu o canto de livros infantis. Noel puxou um livro da prateleira e pensou que ao menos era calmo ali. Os livros eram para crianças pequenas, mas ler ainda era a melhor maneira de passar o tempo. Matthew se sentou em uma cadeira ao lado dele. Então a fita na cabeça de uma garota se mexeu. Ela se virou para olhá-lo por um momento. Ela apenas ficou encarando. Então seus olhos se abriram e ela corou. Garoto apareceu de repente atrás dele, sorrindo. Ele perguntou o que estavam lendo de novo e o que alguém gostava naqueles livros. Ele zombou da garota, dizendo que ela não tinha amigos e sempre sentava sozinha. A boca dela se abriu. Então o garoto arrancou a fita da cabeça dela e zombou de quão feia era. Ela esticou a mão para pegá-la e implorou para que ele devolvesse, pois seu pai a deu a ela. Mas o garoto apenas zombou dela e recusou. Ele correu com a fita, gritando para ela vir pegá-la de volta. A garota começou a chorar e implorou novamente. O bully mostrou a língua, então ouviu. Nu chamá-lo de imaturo. Ele se virou para ele, com o rosto endurecido, e perguntou o que ele disse. O protagonista lentamente se levantou, andou até ele e disse que ele estava agindo como um bebê, o que era honestamente meio engraçado. O bully atacou, gritando que ele estava morto. Nu desviou de uma vez. Então ele varreu as pernas do bully. Enquanto o garoto caía, Matthew pegou a fita. Ele voltou e a entregou à garota. Então Matthew disse a ela para não deixar ninguém pegá-la dela na próxima vez. O bully gritou que isso não tinha acabado. Ouvir isso de uma criança de 6 anos era honestamente assustador. Nu se virou rapidamente. O bully recuou. Então correu, gritando que pegariam ele na próxima vez. A garota agarrou o suéter de MC. Ela tentou falar, mas as lágrimas vieram primeiro ao perceber que ele havia devolvido sua fita. Nu a olhou e pensou nos outros.
Catherine e Jimmy tinham mais mana do que normal, mas o resto das crianças não se destacava. Seus olhos se afiaram. Foi aí que ele sentiu uma quantidade massiva de mana na garota. Ele deu um passo para trás, atônito. A mana dela era absurda, talvez até mais do que a de sua irmã. Ele a imaginou no futuro. Ela já controlava isso bem, mantendo-a sob controle em vez de deixar vazar. Uma criança assim poderia se tornar um dos 12 tronos, ou pelo menos treinar sob um. Aproxime-se, no percebeu que nunca tinha ouvido o nome dela, antes de sua regressão. Mesmo que ela nunca se tornasse uma jogadora, poder assim ainda a tornaria famosa. Então ele estendeu a mão e pediu para serem amigos. Corando, ela a pegou. Ele sorriu para si mesmo. Neste mundo, mana era tudo. Ficar perto de um talento como o dela só poderia ajudar. Ela apertou sua mão e o agradeceu. Então ela sorriu e disse que seriam grandes amigos. Luz encheu a casa de Noah. Sua mãe sorriu e o agradeceu. O protagonista percebeu que ela havia tirado o cravo de papel que ele fez no jardim de infância de sua mochila. Ela acariciou sua irmã e disse para também agradecê-la. Parecia ainda melhor do que um cravo de verdade. No franziu a testa. Aquele era dela e ela o fez mal. Ana apenas sorriu e disse que tinha outro. A mãe deles riu e disse que ele fez 3. Então, um devia ser para sua irmã. MC piscou, então ele disse quietamente que era para a vovó. Ele se lembrou de tê-lo feito antes da regressão. Quando o dia dos pais chegou, todos tinham que fazer cravos. Na escola. Mesmo que seus pais já tivessem partido, ele ainda tinha que fazer isso. As flores permaneceram esmagadas no fundo da mochila. Mais tarde, sua avó as encontrou enquanto o preparava para a escola e as colocou em uma caneca na mesa do corredor. Ele nunca as entregou a ela pessoalmente. Naquela época, ele achava que se o fizesse, toda a dor de sentir falta da família e todo o ódio que tinha pelos monstros desapareceriam. Ele não mostrou sua gratidão até que ela morreu. Nesta vida, ele mudaria isso. No dia 4 de março, o locutor disse que o governo havia reaberto as estradas proibidas. Famílias em diferentes cidades poderiam se reunir para o mês das famílias. No acrescentou que muitos jogadores foram contratados para proteger as estradas contra monstros. Mas então, um Kraken apareceu do nada. Por causa daquele monstro, muitas pessoas morreram no caminho, incluindo a família que estava indo para a casa de sua avó. O Kraken os matou. Seu pai sorriu e disse que o feriado começava amanhã, então talvez eles pudessem visitar a vovó. Ana congelou e perguntou novamente. Nu cerrou os dentes. Ele tinha que pará-los, não importava o que. A irmã dele olhou para os pais e repetiu a pergunta. Ele fez uma careta, pensando que eles só tinham uma avó. Seu pai era órfão, então só restava ao lado da mãe. A memória atingiu forte. Depois que sua família morreu, foi a avó quem o criou. Ela ficou ao seu lado mesmo quando ele estava em seu pior. Então ela também morreu. Seu pai disse que ainda era perigoso fora da cidade, mas este ano deveria ser mais seguro, já que o governo havia garantido as estradas. O menino olhou para baixo e perguntou se poderiam visitá-la outra hora. Seu pai olhou surpreso. Sua mãe se abaixou e apontou que ele até fez um cravo para a avó. Então, ele realmente queria vê-la. Não, ele respondeu. Talvez não devessem ir naquele dia. Eles poderiam adiar a viagem. Ele apertou o punho. Ele era apenas uma criança, então suas palavras não tinham peso. Se ele quisesse impedi-lo sem levantar suspeitas, tinha que agir como uma. Então ele gritou que o dia das crianças estava chegando. Ele queria ir ao parque de diversões e andar no Viking, já que era perto. Ana levantou a mão e disse que também queria andar. O pai deles sorriu, dizendo que nenhum deles havia ido a esse parque. A mãe deles acrescentou que a atividade de monstros era o motivo. Coçando a cabeça, o pai deles disse que poderiam resolver isso. Eles iriam ao parque de diversões amanhã. A mãe deles levantou um dedo e prometeu fazer o que quer que quisessem para o almoço. Ana instantaneamente pediu nuggets e sanduíches. Noah forçou um sorriso. Se ele não conseguisse parar o Kraken, talvez pudesse pelo menos impedir que seus pais o encontrassem. Apenas isso poderia mudar o futuro. Então o protagonista olhou para cima. Seus olhos foram para sua mãe. O rosto dela ficou sombrio ao dizer que havia algo de errado com sua própria mãe. Desviando o olhar, ela pediu que eles esperassem por ela. Seu pai se virou para ela e perguntou o que aconteceu. Ela disse que a avó havia desmaiado. A notícia atingiu Noah com força. Isso não fazia sentido. Antes da regressão, a avó estava bem até ele entrar na academia dos jogadores.
Sua mãe disse que não achava que fosse sério, mas ainda assim tinha que vê-la. Papai estendeu a mão e disse que também estava preocupado. Então, ele iria com ela. Então, ele acrescentou que não poderiam ir ao parque amanhã. Assim que a segurança das estradas estivesse pronta, eles iriam embora. O rosto de Noah caiu. Ana se inclinou em direção a ele e disse que a avó estava doente. Ela sabia que ele realmente queria ir ao parque, mas poderiam ir outra hora. O pensamento o esmagou. Apenas tentar mudar as coisas já havia machucado a avó. Se ele pressionasse mais, quem sabia o que mais poderia acontecer? Talvez ele realmente não conseguisse impedir sua família de encontrar o Kraken. Tudo ao seu redor parecia borrado. Ele se perguntou por que havia voltado. MC fechou os olhos. Se isso permanecesse igual, então nada tinha mudado. Mas quando abriu novamente, um pensamento lhe ocorreu. Ainda havia uma diferença. Ele era diferente agora. Ele havia acumulado mana desde a infância e ainda tinha a experiência de combate de sua vida passada. Noah se afastou da mãe e concordou. Então ele foi até a janela e decidiu que não havia escolha. Ele tinha que ir até a avó. Tentáculos enormes passaram pela sua mente. Seus olhos brilharam. Ele imaginou o Kraken e decidiu que lutaria contra ele. O escritório de controle de mana classificava monstros com base no perigo que representavam para o mundo. O sistema funcionava assim. Monstros da classe 9 poluem a natureza ou espalham doenças. Monstros da classe 8 são ameaças físicas à vida cotidiana. Monstros da classe 7 roubam e matam. Monstros da classe 6 podem aterrorizar quarteirões sozinhos ou em grupos e invadir áreas humanas. O próximo nível, classe 5, abrange monstros fortes o suficiente para realizar ataques terroristas sozinhos ou em grupo. Noah lembrou-se de pessoas se escondendo dentro de casas. Depois, ele pensou em cidades arruinadas e continuou. Monstros da classe 4 lideram hordas, escravizam pessoas ou ameaçam seu bem-estar. Monstros da classe 3 ameaçam um governo inteiro e são tão perigosos quanto um desastre natural. O Kraken era a classe 2, uma criatura que poderia colocar em risco um governo inteiro e contar como uma catástrofe. Acima disso estavam os monstros da classe 1, os que poderiam ameaçar toda a humanidade. Agora ele subiu na cama, pensando sobre a classificação. Krakens costumavam ser considerados classe 3, mas, quando ele entrou na academia, os jogadores se tornaram tão eficientes que foram rebaixados para a classe 4. Mesmo assim, os jogadores estacionados lá agora eram apenas C0. Escolher Nia para E-Rank, eles eram fracos demais para derrotar um Kraken. A verdade era óbvia. Ele também não poderia matá-lo. Havia apenas uma coisa que ele poderia fazer. Ele imaginou um guerreiro avançando contra o Kraken. Uma explosão de fogo atingiu-o. Enquanto o monstro queimava, ele percebeu o plano. Segurá-lo até que um dos 12 tronos chegasse. Ele só precisava ganhar tempo. Seu olhar caiu sobre a mesa. Que arma uma criança poderia até obter? Tesouras? Um estilete? Uma faca de cozinha seria melhor, mas sua mãe perceberia que estava faltando. Mesmo assim, se ele despejasse mana em uma pequena lâmina, aquela fraca arma ainda poderia ferir o monstro. Ana entrou e perguntou se ele estava pronto. Na porta, ela disse que todos os outros já estavam se preparando. Noah sorriu e disse que estava indo. Então ele se virou e disse que estava pronto. A estrada estava lotada de tráfego. A família viajava junta no carro. A mãe dele se virou e disse que ele poderia dormir, já que era uma longa viagem. Matthew sorriu e disse que estava bem. O carro continuou avançando pela estrada. Ele olhou para frente, confuso. No antigo cronograma, o Kraken apareceu na ponte Sans quando estavam a meio caminho, mas eles já haviam passado daquele ponto. Por que ele não havia aparecido? O pensamento o fez afundar mais. E se outras partes do futuro também mudassem? Ele continuou olhando para frente. Ele implorou em silêncio para que eles apenas atravessassem a ponte. Então, o meio da ponte explodiu. Sua mãe começou a falar, e Matthew percebeu que o destino realmente poderia não mudar. Os olhos do pai dele se arregalaram. O carro colidiu com o lado da ponte. Matthew abriu os olhos e agarrou sua irmã. Ele mordeu os lábios com força. Parecia que o destino estava zombando de tudo que ele tentava mudar. Mas, agora finalmente havia começado. Matthew olhou para cima para o Kraken. O monstro começou a esmagar os carros. Seus enormes tentáculos lançavam pedaços de pedra. As rochas choviam sobre os carros. As pessoas gritavam e corriam do monstro. Um homem gritou, perguntando onde estavam os jogadores. Um jogador levantou sua espada e gritou para todos protegerem os civis. Então ele olhou para cima, chocado. Um enorme tentáculo caiu no chão. O jogador levantou uma mão e gemeu. As pessoas entraram em pânico, gritando que até os jogadores estavam correndo. A família de Matthew observou a destruição. Tremendo, seu pai disse que eles precisavam sair.
Era um caos total, então eles precisavam se mover com cuidado. Ele se forçou a permanecer calmo e disse a eles que confiassem nele. Se movessem devagar, poderiam escapar. Matthew olhou para seu pai, inseguro. Sua mãe deu um pequeno sorriso e disse para ouvirem-no. Sair quietamente e não se preocupar. Os jogadores os protegeriam. A família saiu do carro. Então, os olhos de Ana se arregalaram. Matthew se virou para sua irmã. Ela olhou para baixo e disse que não conseguia ficar em pé. Ana começou a chorar, dizendo que precisava se levantar e ir. Seu pai a olhou atentamente. Então, ele se agachou ao lado dela e disse que a carregaria. Ele se virou para Matthew e perguntou se estava bem. Matthew disse que poderia se mover. Um jogador gritou para que eles fossem até o ponto de evacuação. Enquanto a família corria, Matthew percebeu que o monstro da classe 3 havia lançado os jogadores em pânico. Os veteranos se ajustaram rapidamente e começaram a liderar as pessoas para fora, mas ele sabia que o Kraken não era o único perigo. Eles ainda precisavam atravessar a ponte. Então, uma lança voou de repente em direção ao jogador. Ele caiu no chão. A família congelou em choque. Então, monstros escalaram a ponte. Matthew cerrou os dentes. Eles já estavam aqui. Um mergulhador atacou um jogador e puxou uma lança. Ele rosnou de raiva. Então, saltou em direção a outro jogador. Os jogadores começaram a retaliar. Um deles se virou e gritou por alguém com magia de cura. Janishna respondeu que estava a caminho. Então, uma lança disparou em direção a ela. Um jogador só pôde olhar enquanto os monstros o atacavam. A família atravessou os destroços, horrorizada. O pai deles gritou que precisavam confiar nele. Não importava o que acontecesse, ele os protegeria. Então ele gritou ainda mais alto. O que quer que acontecesse, não olhassem para trás. Apenas corram! A família disparou para frente. Um tentáculo massivo agarrou um veículo. Ele o sacudiu pelo ar e depois o lançou em direção à ponte. Matthew olhou para cima. Ele gritou que era perigoso demais. Carros colidiram ao lado das pessoas em fuga. Um deles atingiu um tanque de combustível. Uma enorme explosão se seguiu. A família encarou a explosão. Os olhos do pai dele se arregalaram. Um jogador gritou para seu colega, perguntando onde estavam os reforços. As estradas estavam bloqueadas pelo fogo. Eles estavam apenas se segurando por alguns minutos. Precisavam sobreviver até a ajuda chegar. Matthew pensou sobre os 12 tronos antes da regressão. Eles chegaram 30 minutos depois do Kraken. Se as rotas de fuga estivessem bloqueadas, os jogadores provavelmente não poderiam salvar ninguém. Matthew encarou a multidão. Os mergulhadores podiam ser controlados, mas se ninguém parasse o Kraken, todos estariam mortos. Ele abriu a boca e depois deixou cair sua pasta. Ele estava se preparando para isso desde o começo. Mesmo que custasse sua vida, ele protegeria sua família. Ele puxou uma faca e uma tesoura. Matthew olhou para a faca. Então disse aos pais para não se moverem até que a ajuda chegasse. Seu pai perguntou o que ele estava fazendo. Matthew disse que os jogadores estavam segurando os monstros por enquanto. Mas se algo acontecesse, ele fechou os olhos e disse que Ana os protegeria. Com um leve sorriso, ele pensou que, além dele, Ana era a única aqui que podia controlar Mana. Ele perguntou o que ela poderia fazer. Ana chamou por ele. Matthew correu para a frente. Ele segurou a faca à frente. Sem desacelerar, ele se lançou em direção ao Kraken. A Mana correu por suas pernas. Então ele chutou para trás com força. Matthew saltou sobre os tetos dos carros. A Mana brilhava ao redor de seu corpo inteiro como fogo. Ele cerrou o maxilar. Esta era a habilidade de mobilidade que ele usava o tempo todo antes da regressão. Mas usá-la no corpo de uma criança pela primeira vez era brutal. Mesmo assim, ele fixou os olhos à frente. Isso o levaria rapidamente até o Kraken. Matthew se aproximou do monstro. Ele pousou ao lado dos jogadores. Eles se viraram e gritaram que era perigoso. Eles exigiram saber o que ele estava fazendo. Os mergulhadores o encararam em choque. Então, eles se moveram para bloqueá-lo. Matthew cortou com a faca e usou Mana. A lâmina explodiu em chamas. Ele atacou com força e então decapitou o monstro. Matthew estava em cima do telhado de um carro. Ele desviou de outro mergulhador e então cravou a faca em seu pescoço. Ele se virou para o segundo. Um golpe rápido também lhe arrancou a cabeça. Matthew fixou o olhar para cima. Ele bloqueou o próximo golpe. O impacto o jogou sobre um carro, mas ele se segurou. Ele levantou a lâmina novamente. Mais mergulhadores correram em sua direção. Matthew balançou a faca amplamente.
Seu corpo se lembrava de como ele lutava em sua vida passada. No segundo seguinte, outro monstro caiu. Ele girou. Aquela velha movimentação voltou a ele. Matthew cortou o braço de um monstro. Apegando-se à faca com as duas mãos, ele sentiu sua antiga habilidade retornando. Aquela mesma sensação de rasgar monstros. Ele cerrou os dentes. Parecia que ele estava se tornando imortal novamente. Uma lembrança de seu antigo grito de batalha atravessou sua mente. Então, ele rompeu o grupo. Matthew atingiu o chão. Ele saltou para longe de outro monstro, então cravou a lâmina em sua cabeça. Ele desviou de uma lança e pulou do carro. Matthew cortou o monstro ao meio e a faca quebrou. Ele cerrou os dentes. Não durou nada. Jogando a faca quebrada de lado, ele sabia que era hora de terminar com isso. Ele separou as tesouras e pegou uma lâmina em cada mão. Então, ele avançou novamente. Ele parou de uma vez. Matthew olhou diretamente para o rosto do Kraken. Assumindo sua postura, ele sabia que era tudo o que restava para lutar. O Kraken balançou um tentáculo. Matthew observou de perto. Então pulou para trás e desviou. Ele pousou no tentáculo. Matthew correu ao longo dele em alta velocidade. Então, ele se lançou novamente, direto em direção ao rosto do monstro. Cravou as lâminas das tesouras em sua cabeça e torceu, esculpindo mais fundo. Matthew puxou a lâmina de volta e atacou, com toda a sua força. O monstro chicoteou outro tentáculo na direção dele. Matthew desviou e pousou de volta na ponte. Um olhar para a lâmina lhe disse que era inútil. Ele a jogou para longe. A mana irrompeu dele enquanto pensava. Realmente não há mais nada. Matthew desviou de outro golpe do Kraken. Ele correu ao longo de um tentáculo. Outro desceu sobre ele. Matthew estava suspenso acima do corpo do monstro. Ele segurou a lâmina com as duas mãos. O tentáculo se aproximou. Ele olhou para o lado e o golpe o enviou voando. Matthew pousou com força e se segurou com uma mão. Ele praguejou entre os dentes cerrados ao perceber que sua mana estava quase no fim. Tentáculos se agitavam abaixo da ponte. Eles bateram em um pilar de suporte. O chão sob Matthew começou a se despedaçar. Rangendo os dentes, ele murmurou que essa coisa era seriamente irritante. Matthew seguiu em frente sobre os escombros despedaçados. Tentáculos roxos surgiram da água. Ele parou em um pedaço de rocha à frente dele. Os tentáculos agarraram um caminhão. O metal começou a rachar. Então o monstro lançou o caminhão em sua direção. Matthew levantou a lâmina na frente de si. Uma aura azul o envolveu enquanto ele dizia que iria acertar. Um brilho intenso irrompeu, e o caminhão foi cortado ao meio. Os pedaços caíram atrás dele. Chamas rugiram nas costas de Matthew. A lâmina brilhante desapareceu de suas mãos. O Kraken estava subitamente bem na sua frente. Matthew se virou para o lado. Sua cabeça quase bateu no chão. A fumaça se espalhou atrás dele. O garoto tremia. Ele mal conseguia se mover e supôs que não tinha mais mana. Deitado entre os escombros, Matthew percebeu que se desmaiasse agora, tudo o que tentasse fazer não significaria nada. Ele viu o olho vermelho do Kraken, enquanto seus próprios olhos começavam a se fechar. Então, uma mão fechada atingiu o chão. Matthew cerrou os dentes. Não agora. Ele olhou para frente e decidiu que tinha que continuar até o fim. Pensando em sua família, ele entendeu algo claramente. Ele queria viver. Ele queria viver essa vida com eles. Um tentáculo se ergueu alto acima dele. Ele pairou sobre a criança. Tremendo, ele gritou que não iria morrer ali. Mãos humanas se estenderam em sua direção. Uma garota apareceu ao seu lado e disse ao monstro para não tocar em seu irmão. Relâmpagos brilhavam ao redor das duas crianças. Os tentáculos começaram a se despedaçar. Os monstros abriram suas bocas. No momento em que tocaram a luz, eles evaporaram. Um pilar de luz se ergueu. Matthew olhou para sua irmã, incrédulo. Esse realmente era o milagre dela. Uma notificação apareceu. Um milagre era um presente que poderia mudar o mundo e suas leis. Matthew se lembrou de 3 garotas e um homem com um capacete preto. Antes da regressão, ele só conhecia 4 pessoas com um presente assim, e uma delas era sua parceira, Sarah. Então ele se lembrou de ter visto a grande quantidade de mana de Anna antes, e pensou que ela realmente poderia ter o presente de um milagre. A irmã de Yoda o abraçou, e ele disse a ela que estava bem. O protagonista olhou para sua mão e viu suas feridas se fechando. Um gigante monstro se ergueu diante deles, e ele percebeu que a luz também os estava protegendo do Kraken. Enquanto se lembrava de uma garota sem membros, pensou sobre o custo de um milagre. Pessoas com esse dom sempre pagam um preço alto para mudar o mundo. Noah olhou para sua irmã e perguntou se ela estava bem e se doía. Anna sorriu e disse que estava bem. Então ela fechou os olhos e disse que estava realmente cansada. Ele segurou a mão dela. Um brilho apareceu perto do peito dela e o protagonista sorriu. Ela mal tinha mana sobrando, apenas o suficiente para ficar viva. Isso o fez pensar que o
Milagre dela poderia usar mana como seu preço. Noah suavemente deitou Ana no chão. Ela adormeceu tranquilamente. Ele disse a ela para descansar. Desviando o olhar, ele disse que lidaria com o resto sozinho. Energia azul envolveu-o. O Kraken emergiu das águas. Seus olhos vermelhos brilhavam. Noah sorriu. O monstro finalmente havia aberto os olhos. Estaria ele com medo de sua irmã? Um tentáculo disparou contra ele e caiu com força. Outro tentáculo pairou sobre o garoto. Ele levantou a mão e avisou o Kraken para não tocá-la. Então ele abriu os braços. Ele atacou os tentáculos. Mais deles se ergueram acima dele, e Noah percebeu que sua mana havia voltado. Pensando em seus pais e Ana, ele sabia que não poderia vencer o Kraken. Mas o futuro já havia mudado porque sua família estava viva. Ele sorriu. Agora não havia nada a temer. Ele só precisava aguentar até que os tronos chegassem. Os carros estavam congestionados na estrada quando o Kraken apareceu. Ele estava perto de uma ponte, alta, próximo à batalha principal. Um homem abriu a boca e disse que estava cansado disso. Cruzando as pernas, ele reclamou que os carros não estavam se movendo. Ele olhou para o motorista e perguntou se ele realmente estava dirigindo ou apenas sentado ali. O homem ao volante disse que o trânsito estava congestionado e que todas as estradas ao redor de Seul eram assim. O garoto de cabelo vermelho fechou os olhos e disse que estava pensando em desistir dos 12 tronos. Em vez de aproveitar suas férias douradas, ele estava preso fazendo isso. Ele se juntou para lutar contra inimigos fortes, não para perder tempo com civis. Ele cerrou os dentes enquanto o motorista dava uma risada nervosa. Então ambos, de repente, arregalaram os olhos. O homem de cabelo vermelho levantou a mão. O motorista exclamou que havia uma enorme quantidade de mana. O garoto lhe disse que já podia perceber. Um som de toque seguiu. O garoto olhou para a mão. Ele estava segurando um telefone e perguntou se estava ouvindo coisas. A tela mostrava uma chamada recebida e lhe disseram. Victor olhou para o telefone com irritação e perguntou qual era a classe. Disseram que era um Kraken de classe 3 com base no que sabiam. Victor franziu a testa e repetiu. Seus olhos brilharam em vermelho enquanto perguntava onde estava o monstro. O motorista ficou pálido, pensando no monstro destruindo tudo e sobre quanto Victor parecia gostar disso. As pessoas ficariam furiosas se vissem essa reação. Enquanto Victor imaginava, os tentáculos do Kraken lhe disseram que estava na ponte Sink-San e que os outros lá ainda não conseguiam lidar com isso. A boca de Victor se abriu ao ouvir que ainda não sabiam o dano total, mas ele definitivamente podia pôr fim ao caos lá. Ele desviou o olhar enquanto diziam que alguém viria buscá-lo em breve. Em vez disso, Victor saiu do carro. O motorista se virou para ele e perguntou o que o senhor do clã estava fazendo. Victor esticou a perna e disse que iria a pé. Com o trânsito assim, eles nunca chegariam a tempo. A trava do carro clicou. Victor puxou sua lâmina. O motorista gritou que levaria pelo menos 2 horas para chegar lá. Andando sem sequer olhar para trás, Victor disse que levaria cerca de 30 minutos. De pé, com sua espada no ombro, ele disse, poder. A energia azul cobriu-o. Seu pé pressionou o chão e então ele disparou. Victor avançou a uma velocidade insana. O motorista ficou olhando a fila de carros à frente. O suor escorreu por seu rosto enquanto murmurava que fazia sentido. Victor era louco por lutar e sempre queria os oponentes mais fortes. Victor sorriu enquanto o garoto acrescentava que ele era o senhor do clã da lâmina e o demônio do fogo. Meia hora depois, o monstro com cabeça de peixe abriu a boca. Chamas irromperam à frente do garoto. Victor passou rapidamente pelos carros. Ele abriu os olhos e olhou para frente. Um pilar de luz se erguia à sua frente. Percebendo o que era, Victor entendeu que era magia. Ele fixou o olhar à frente, pensando que ninguém ali deveria ser capaz de fazer aquilo. Então alguém novo havia aparecido e ele sorriu maliciosamente. Energia azul cobriu suas palmas enquanto o Kraken balançava um tentáculo. Noah cerrou os dentes. Então um homem com uma espada apareceu. Victor cortou o tentáculo. O protagonista olhou à frente e pensou que finalmente havia acontecido. O homem pousou. O garoto de cabelo vermelho olhou para frente e Noah o reconheceu. O trono chamava Victor de Demônio do Fogo. O tentáculo cortado pegou fogo. O Kraken olhou para seu membro em chamas, então ele voltou a deslizar para a água. A superfície ficou vazia. Victor segurou sua espada. Seu dom, pirocinese, permitia que ele controlasse o fogo livremente. Era assim que ganhou seu apelido. O garoto de cabelo vermelho virou a cabeça. Ele olhou para Noah e Ana. Victor ficou chocado. Eles eram apenas crianças.
Ana ainda estava envolta em energia azul e ele percebeu a mana fluindo ao redor dela. Então, ela era quem estava usando magia. Ali, de pé diante deles, Victor percebeu que ela havia esgotado todo o seu mana e desmaiado. O garoto a estava protegendo do Kraken. O demônio do fogo sorriu. Ele pensou que ambos eram fortes. Observá-los como jogadores seria interessante. Ele abriu a palma e disse para não terem medo. Não iria machucá-los. Apertando os olhos, acrescentou que pelo menos não faria isso agora. O suor escorria pelo rosto de Noah, enquanto Victor balançava sua lâmina. Ele disse que tinha apenas um objetivo: matar o Kraken. Com as crianças atrás dele, disse a MC para ficar para trás. O monstro apareceria novamente em breve. Profundamente abaixo da água, os olhos vermelhos do Kraken brilharam. Victor abriu a boca e perguntou se ele era o imortal de quem todos falavam. Nu olhou em silêncio à sua frente, encarando-o. Ele perguntou o que Victor queria. Victor sorriu e disse que não era nada demais. Ele apenas queria ver se o garoto era realmente tão forte quanto as pessoas afirmavam. Então, sugeriu uma luta. O protagonista disse que não havia sentido nisso e pediu para que ele se movesse com sua espada sobre o ombro. O demônio do fogo se recusou. Se MC quisesse passar, teria que derrotá-lo. Nu fechou os olhos e soltou um suspiro. Uma aura azul o envolveu, enquanto ele dizia que Victor se arrependeria disso. Victor balançou sua lâmina flamejante. Ele avançou em direção ao demônio do fogo. Um espadachim ficou na frente das crianças, segurando sua irmã. Nu se lembrou que antes de voltar, Victor sempre tentava arrastá-lo para um duelo. Ele se imaginou em uma armadura e lembrou de uma coisa com clareza. Ele nunca havia vencido Victor. A cada luta, o demônio do fogo só ficava mais forte. O cara de cabelo vermelho realmente era um monstro feito para a batalha. Victor franziu a testa para o Kraken e perguntou por que ele estava se escondendo. Estava mesmo com medo de um pouco de fogo? Um tentáculo atingiu as colunas da ponte. O chão sob eles tremeu. Rangendo os dentes, o demônio do fogo gritou que a coisa havia quebrado um suporte. O asfalto começou a rachar. Nu pegou Ana enquanto Victor percebia que a luta seria difícil. Enquanto as crianças permanecessem ali, algo impactou a barreira azul. Colunas se ergueram sob a ponte. O demônio do fogo sorriu e disse que a Santa Mãe havia chegado na hora certa. Um helicóptero apareceu acima. Uma garota segurando um bastão gritou que ele deveria parar de chamá-la assim. Ela não era tão velha. Ela era Grace, uma das 12 tronos. Suando, disse que eles poderiam tê-lo trazido aqui de helicóptero. Então perguntou por que ele teve que correr até a ponte. Victor dobrou um dedo e respondeu que precisava chegar à alma rápido. Enquanto seu bastão começava a brilhar, Grace disse que a ajuda chegaria em breve. Então poderiam salvar os civis. Mas por agora, ele precisava focar no Kraken. Energia azul envolveu o demônio do fogo. Grace olhou para baixo, enquanto ele dizia que não precisava de suas melhorias. Ela gritou para ele calar a boca e parar de recusá-las. Com as costas viradas para Noah e Ana, Victor disse que as crianças eram responsabilidade dela agora. Uma luz azul emanou da garota. Suando, Grace respondeu que sabia. Ondas rolaram pela água. O Kraken surgiu novamente. Ele apareceu ao lado da ponte. O demônio do fogo avançou, gritando que finalmente estava fora. Victor se impulsionou no asfalto e saltou. A água espirrou. O monstro olhou à frente. Fogo se espalhou pela água e uma figura flamejante apareceu. Victor estava completamente coberto de chamas. Ele caminhou em direção ao Kraken, enquanto tentáculos se fechavam ao seu redor. Mais tentáculos pairavam acima dele. Todos atacaram ao mesmo tempo. Um brilho intenso estourou perto da forma escura. Victor sorriu e chamou o monstro de fraco. Sua lâmina queimou enquanto dizia que o Kraken estava morto. Então o demônio do fogo balançou sua espada. Uma onda de fogo se projetou para frente. Uma enorme explosão se seguiu. O Kraken foi engolido pelas chamas. Victor apoiou sua espada sobre o ombro. Ele ficou diante do monstro em chamas. Matthew ofegou, dizendo que o Kraken finalmente havia caído. Grace apressou-se e perguntou às crianças se estavam bem. Ela se agachou ao lado delas e disse para não entrarem em pânico. Ela estava prestes a curá-las. Então o suor escorreu pelo rosto de Grace. Noah estava segurando Ana. Grace notou que nenhum dos dois tinha um único ferimento. Pensando de volta ao monstro, ela supôs que poderia ter sido um milagre que as curou. Grace estendeu a mão admirada, pensando que nunca esperou presenciar um milagre, mas sua mão de repente parou. As crianças estavam bem diante dela. Matthew a encarou e avisou-a para não tocar em sua irmã. Grace começou a suar.
chocada com a ameaça. Como uma criança podia soar tão séria? Enquanto se encaravam, ela finalmente perguntou quem ele era. Helicópteros sobrevoaram. Olhando para cima, Grace disse que a equipe de resgate havia chegado e que deveriam levar as crianças para um hospital primeiro. Nu levantou os olhos, ainda sério. Mais tarde, as notícias relataram que um Kraken atacou a ponte Swanson às 5 da tarde, custando muitas vidas. Grace apareceu na TV, dizendo que o trabalho de resgate ainda estava em andamento. O governo havia respondido ao desastre. Um garoto estava sentado em frente à televisão. Ele baixou o olhar. Anna estava próxima com os olhos fechados. Matthew se lembrou do médico dizendo que ela estava muito debilitada pela falta de mana. Mas uma poção de mana resolveria isso. Ele também se lembrou dos corpos mortos de sua família. Então sorriu. Percebeu que havia acabado e que ninguém havia morrido. Ele colocou a mão na testa da irmã. Pensou que havia mudado o futuro. Seus olhos se arregalaram quando alguém o chamou. Ele se virou. Seus pais estavam correndo em sua direção. Eles pareciam exaustos e muito sérios. Matthew começou a suar. Sabia que estava encrencado. Ele ficou parado, encarando os dois. Tracy rapidamente perguntou se ele estava machucado. Desviando o olhar, ele disse que estava bem. Quando seu pai perguntou sobre Anna, Matthew apontou para a cama e explicou que ela estava dormindo após ficar sem mana e tomar uma poção. John pressionou a mão contra a cabeça e soltou um longo suspiro. Então seus olhos se arregalaram e ele exigiu saber por que Matthew o desobedeceu e saiu correndo. Matthew abaixou a cabeça e pediu desculpas. O suor formou-se em seu rosto enquanto se perguntava por que estava pedindo desculpas. Sua família estava viva. Então, esse era o melhor resultado possível. Então ele olhou para cima e percebeu que não estava arrependido. Fitou seus pais diante dele. Os lábios de seu pai se apertaram. Os olhos de sua mãe se encheram de lágrimas. Matthew parou em surpresa. Foi quando caiu a ficha. Eles não estavam focados no resultado. Eles estavam assustados porque ele correu em direção ao Kraken e arriscou sua vida. Ele olhou para baixo, pensando que sabia melhor do que ninguém o quanto perder a família machuca. Por isso, agiu, sem perguntar o que eles queriam. Apertando os dentes, Matthew se desculpou novamente e admitiu que estava errado. Ele começou a chorar e prometeu que nunca mais aconteceria de novo. Então alguém abriu os braços para ele. Tracy sorriu e o chamou. Ele correu diretamente para o abraço da mãe. John se juntou ao abraço e disse para ele nunca mais fazer aquilo. Eles estavam aterrorizados. Ainda chorando, Matthew concordou. Pela primeira vez, ele pensou que talvez não precisasse mais lutar contra monstros. Talvez pudesse apenas ser uma criança. Isso era o que seus pais mais queriam. Na manhã seguinte, a luz do sol lenou o hospital. John apontou à frente e disse ao filho que Anna estava sendo liberada, então ele precisava ficar ali e esperar. Matthew levantou a mão e disse que ia esperar bem ali. Abrindo os olhos, pensou que após o incidente da ponte, seus pais realmente não confiavam mais nele e esperava que isso passasse logo. Anna dormia pacificamente. Nobu estava sentado ao lado da cama dela. Ele colocou algo na boca. Um rubor se espalhou pelo seu rosto quando percebeu que tinha um gosto ótimo. Ele se virou e perguntou se havia mais, dizendo que realmente queria doces depois de usar tanta energia. Um biscoito foi entregue a ele e Matthew agradeceu. Victor estava sentado ao seu lado. O suor escorria pelo rosto de Noah. Victor olhou para o lado e perguntou se ele realmente não gostava de biscoitos de chocolate. Ele enfiou o lanche na boca do menino. Matthew desviou o olhar, pensando que Victor definitivamente não parecia alguém morrendo. Então, talvez ele apenas tivesse enlouquecido. Embora já fosse louco desde o início, com um sorriso, Victor perguntou quantos anos ele tinha. Noah respondeu com medo que tinha 6. Victor cruzou os braços e disse que era realmente jovem. Ele perguntou a idade de Anna em seguida. Recebeu 10 como resposta e depois perguntou o nome dela. Matthew franziu a testa e perguntou por que ele precisava do nome dela. Victor retirou o dedo e disse que não se referia ao dela. Queria saber o dele. Suando um pouco, o menino respondeu que seu nome era Matthew. Victor sorriu e perguntou se ele queria se juntar à academia, acrescentando que poderia recomendá-lo. Matthew se imaginou envelhecendo e percebeu que o demônio de fogo queria jogá-lo na academia para que ele pudesse se tornar um jogador e lutar contra ele algum dia. O pensamento o fez estremecer. Esse cara já estava criando futuros oponentes. Victor se levantou e disse que ainda
Havia muito tempo para pensar sobre isso. Olhando para baixo, ele acrescentou que se lembraria do nome de Matthew. Grace estava parada do lado de fora da sala, observando suas costas. Ela perguntou se ele realmente estava apenas indo embora. Então, disse que um milagre não acontecia na Coreia há muito tempo. Victor colocou um dedo no ouvido e disse que não se importava. A única coisa que importava, ele se virou para ela e lembrou que era mais velho. Agora que ela era um dos 12 tronos, deveria cuidar de como falava. Continuou dizendo que se esse milagre era realmente tão raro, a criança seria inundada de atenção no momento em que as pessoas descobrissem e a vida normal acabaria. Grace cerrou a mão enquanto Victor perguntava se era isso que ela queria. Olhando para trás, ele disse a ela que, se ela entendesse, deveria esquecer isso. Então sugeriu que fossem tomar um café ou algo assim. Grace imediatamente imaginou um monte de sobremesas. Ela o encarou e perguntou se ele estava louco. Ele mais uma vez lhe disse para cuidar da língua. Fechando os olhos com um sorriso, Victor disse que só queria algo doce depois de usar tanta energia. No dia seguinte ao ataque do Kraken, o carro deles parou na casa da avó. Enquanto os pais saíam, John perguntou por que ela não estava dentro. Tracy disse que ela estava doente. Sua avó sorriu e disse que sentiu tanto a falta deles que saiu para encontrá-los. Ela queria ver seus netos. Caminhou até o carro e disse que todos pareciam exaustos. Vendo as crianças dormindo dentro, disse para deixá-los descansar. Matthew lentamente abriu os olhos. Anna estava deitada sobre ele. Ele se sentou ao lado dela, se perguntando se isso era confortável. Seus pais também estavam dormindo perto. Matthew sorriu, pensando que Anna havia herdado esse hábito da mãe. Ele cobriu Anna com um cobertor. Então, saiu do quarto. Matthew sentou-se do lado de fora, perto da casa. Uma energia azul envolveu sua mão. Ele percebeu que seu mana havia crescido. Olhou para baixo e adivinhou que poderia ser por causa de seu dom. Lembrou-se do espadachim. Não, ele pensou em seu antigo dom antes de retornar ao Berserker. Naquela época, quanto mais mana queimava, mais forte ele se tornava. Ele se imaginou em batalha novamente. Então, lembrou-se de seus olhos vermelhos e pensou que o nome se encaixava. Quanto mais mana ele gastava, mais louco ele ficava. Matthew tocou seu rosto. Ele lembrou de ter cortado um caminhão e achou que sua mente parecia bem. Então, se realmente não havia um preço por aquele poder, poderia ser o melhor presente possível. Mesmo assim, ele cerrava o punho e achou que provavelmente havia algo sobre os Berserkers que ainda não sabia. Sua avó se aproximou e perguntou por que ele ainda estava acordado. Matthew se perguntou há quanto tempo ela estava lá. Ele não a sentira de jeito nenhum. Ele esfregou a parte de trás da cabeça e disse que já tinha dormido no carro. Sua avó colocou o suéter sobre ele e disse que se ele quisesse crescer, precisava de muito sono. Ele riu. Matthew lembrou-se de todas as vezes que ela lhe trouxe chá e percebeu que ela estava sempre lá quando ele se perdia em pensamentos. Olhando para a mulher de cabelo grisalho, sentiu que ela estava simplesmente esperando ele falar sobre suas preocupações, seus sentimentos ou qualquer coisa. Ele finalmente perguntou por que ela não estava dormindo. Sorrindo, ela disse que era porque seu neto não estava dormindo. Matthew começou a suar. Ele passou a mão pelo cabelo, pensando que finalmente entendia o que sempre quis: estar com sua avó novamente, não apenas como uma criança pequena. Quando ela perguntou se ele queria leite quente, o garoto levantou rapidamente as duas mãos e disse não. Então, Tracy se aproximou e perguntou se ele tinha certeza. Matthew se perguntou quando sua mãe chegou lá. Ela apontou para o leite e perguntou quem iria beber. Então, ele levantou a caneca em direção ao rosto. Enquanto eles estavam sentados lá fora, Tracy perguntou à avó se ela sabia o quão assustada estava depois daquela ligação. A velha respondeu que estava bem e que o vizinho às vezes exagerava. Tracy disse que ficou muito preocupada quando ouviu que a avó desmaiou. O garoto olhou para o lado, pensando que sua avó apenas escorregou e teve sorte. Tracy olhou para a velha. Ela explicou que só estava distraída. Sentando-se ao lado deles, Matthew ouviu sua avó dizer que, ao subir as escadas, pensou ter visto ele lá. Ela acenou a mão e pediu que a ouvissem primeiro. Ela não estava perdendo a cabeça. Então, lembrou-se de uma forma escura no topo das escadas, acenando os braços e avisando para não subirem. Olhando para o garoto, ela acrescentou que agora percebeu que ele estava falando com seu neto, e não com ela. O protagonista esfregou o queixo. Ele lembrou-se do monstro tentacular e achou difícil chamar tudo isso de apenas um sonho. Então, Matthew imaginou sua família assustada e pensou que, se algo desse errado,
Todos poderiam morrer como o vovô. O suor escorreu pelo seu rosto quando ele percebeu que, se realmente fosse ele, ela deveria ter dito algo antes. Uma voz chamou isso de incrível, especialmente porque tinha acontecido apenas recentemente. Sua avó alisou sua cabeça e disse que o vovô uma vez mencionou um lindo cervo fofo sozinho lá fora. Quando ela foi verificar, era Matthew. Tracy olhou para ela e perguntou novamente. Então, ela se virou e disse que teve um sonho semelhante onde seu pai deixou para trás um pequeno cervo. O garoto sentou-se entre as duas mulheres. Ele olhou para sua mãe quando ela perguntou o que ele queria ser quando crescesse. O protagonista baixou sua caneca e começou a responder, mas uma aura negra se aproximou por trás dele. Criaturas com olhos vermelhos apareceram atrás do garoto pedindo ajuda. O suor se formou no rosto da criança. Sua mãe tocou seu ombro e perguntou se ele estava bem. Matthew se virou quieto. Então, forçou um sorriso e disse que estava bem. Ele só ainda não sabia. Ela disse que tudo bem. O protagonista desviou o olhar. Sua avó sorriu e lembrou-o de que ele ainda era jovem. Não havia necessidade de pressa. Ela lhe disse para viver plenamente, ser feliz, enfrentar momentos difíceis, fazer amigos e lutar com eles, estudar, brincar e um dia ele encontraria o que deveria fazer. O garoto desviou o olhar, indeciso. Fechando os olhos, a velha disse a ele para apenas continuar vivendo até descobrir o que amava. Matthew deu um sorriso tímido, percebendo que o conselho dela era simplesmente viver uma vida feliz. A mulher o abraçou e sua mãe disse que a avó estava certa. Matthew ainda tinha tempo e poderia superar qualquer coisa. O protagonista corou quando Tracy acrescentou que seu nome significava um universo com poder infinito. Embora ele já soubesse disso, sua mãe sorriu e disse que sempre teria orgulho dele. Não importava o que escolhesse. Então, o garoto olhou para sua avó, que prometeu que sempre o apoiaria também. Anna saiu e disse que também queria leite. Ela sentou-se com eles, e Tracy perguntou se ela já estava acordada enquanto a avó a chamava para pegar seu copo. Matthew sorriu. Então, ele corou, e seus lábios se separaram um pouco. Flores apareceram em suas mãos e ele os ofereceu à avó. Todos sorriram. A velha mulher agradeceu e disse que os colocaria no criado mudo do hall para que todos pudessem vê-los. O personagem principal percebeu que isso significava que ela queria exibi-los. Sua avó olhou para as flores. O menino pensou que ela provavelmente não sabia o significado completo, mas isso estava bem. Anna sentou-se ao lado da mulher. Matthew sorriu, pensando que queria dar a ela ainda mais memórias felizes nesta vida. Acima das 3 mulheres, o céu estava limpo. Sua avó juntou as mãos enquanto o personagem principal a agradecia por tê-lo criado. Vozes vieram de dentro da casa. Seus pais entraram sorrindo e anunciaram que esperavam outro filho. Matthew e Anna os encararam em choque. Sua irmã correu até o pai e perguntou animadamente se isso significava que ela ganharia outro irmão. A mãe olhou para o filho, confusa. Tracy envolveu os braços ao redor dos ombros do herói. Com lágrimas nos olhos, o filho agradeceu a mãe por isso. Seus pais sorriram enquanto Matthew dizia que essa era a melhor coisa que havia acontecido com ele desde que nasceu. John brincou que, com uma reação assim, as pessoas pensariam que Matthew era o pai. A família inteira se sentou ao redor da mesa. De volta ao jardim de infância, uma menina correu até o personagem principal e perguntou se ele sentia falta dela. Matthew, com orelhas de cachorro, latiu para ela. 3 crianças o acariciaram e disseram para ele não chorar. Matthew desviou o olhar, irritado, segurando uma caneca. Catherine perguntou por que todos achavam aquele cachorro fofo. Ela sorriu e disse que seria melhor jogar aquela lama fora. O garoto riu dela e ela respondeu que poderia contar tudo à professora e fazê-lo ser punido. O personagem principal imediatamente mudou sua expressão e fingiu dormir. Um dos meninos percebeu e o colocou em uma jaula de animais. Um pouco depois, um homem entrou no quarto das crianças. A menina correu até o pai, feliz que ele havia voltado. Matthew caminhou pelo corredor, olhando ao redor. Então algo chamou a atenção no canto do seu olho. Em uma mesa, ele notou uma menina segurando um livro. Matthew perguntou o que ela estava lendo, e ela disse que era Sherlock Holmes. Ele pensou por um momento e então disse que Sherlock e o professor caíram da cachoeira e morreram. A menina o encarou em choque. Matthew sorriu e admitiu que havia estragado isso sem querer. Ela baixou a cabeça triste e disse que estava realmente chateada porque ainda não havia terminado. Matthew pediu desculpas e
acrescentou que Sherlock volta à vida no final. Isso apenas a fez parecer ainda mais triste. O garoto saiu correndo, gritando que estava realmente arrependido. Ele continuou andando pelo jardim de infância. Matthew começou a notar grupos de crianças se aglomerando em um só lugar. As crianças estavam tendo todo tipo de pequenas brigas. Um deles olhou para Matthew. O herói sorriu e perguntou quem era o mais forte no grupo deles. Matthew escutou enquanto os outros começaram a sussurrar. 2 meninos se enfrentaram. Um deles rapidamente puxou uma espada, apontando-a para Matthew. Ele declarou que aquela cidade era pequena demais para os dois e que o destino de Matthew terminava ali. Matthew olhou calmamente para a espada. As crianças gritaram para o menino provar quem era o mais forte. O personagem principal apenas sorriu à frente. Matthew deu uma olhada em Catherine, que estava gritando para ele com um olhar irritado. Ela disse para ele morrer, e ele só conseguiu pensar que isso parecia justo vindo dela. O herói abaixou os olhos e disse que não precisava do apoio de ninguém. Matthew virou-se com um pequeno sorriso para Olivia. Com lágrima nos olhos, ela gritou que o odiava. O menino pegou a espada e disse que sempre estivera sozinho na vida. Matthew deu um sorriso nervoso e disse que esse seria o fim para todos. Os 2 meninos estavam um de frente para o outro. Jimmy gritou para a luta começar. O herói correu em direção a Matthew, mas o personagem principal levantou sua espada para bloquear. A arma de Jimmy voou para o ar. O menino tentou pegá-la em pânico, tentando recuperá-la. Ao mesmo tempo, o personagem principal avançou calmamente em direção ao herói. A lâmina de Matthew perfurou o estômago de Jimmy. A espada atingiu o chão e girou. O menino caiu de 4 com sua arma ao seu lado. O personagem principal guardou sua arma tranquilamente. Jimmy cerrou os dentes e disse que poderia continuar se usasse seus poderes ocultos. Então o menino se encolheu no chão. Todas as crianças olharam para Matthew com admiração e começaram a aplaudir. O menino olhou para Jimmy e disse que tinha sido uma boa luta. Todos gritaram que ele era incrível e claramente sabia o que estava fazendo. Os meninos puxaram o herói, dizendo que só ele podia puxá-la para fora. A espada estava presa em um monte de ferro. Matthew a olhou enquanto as crianças diziam que nunca tinham visto ninguém entender Excalibur. A mão do herói agarrou a espada. Matthew segurou firme e a levantou com confiança enquanto as crianças gritavam. O personagem principal sorriu com os olhos fechados, enquanto todos torciam e aplaudiam. Gritos ecoaram pelo jardim de infância. Perto de um banco na rua, um objeto estava deitado no chão. Um telefone ao lado mostrava uma notícia dizendo que a cidade tinha um problema. Goblins da 7ª série haviam aparecido. O relatório acrescentou que o guardião da noite, Orlin Mariner, estava mantendo a ordem, mas 2 goblins haviam escapado. O apresentador alertou que os goblins estavam tentando se esconder em lugares lotados e que qualquer um que visse um deveria denunciá-lo imediatamente. As crianças brincavam na rua. Catherine correu atrás da menina. Matthew olhou para as crianças brincando. Ele se sentou perto do portão. Estava se perguntando se as crianças algum dia se cansavam. Matthew fez um sinal com as mãos. Depois de mudar o futuro, o herói sabia que tinha que economizar e usar bem cada segundo. Algum dia, a mana seria tratada como um enorme recurso, um verdadeiro poder. Então, o herói decidiu armazenar ainda mais. Depois deste incidente, Matthew conseguiria reunir mais mana. As crianças alegremente pediram para ele vir brincar. O menino ficou surpreso com quanta energia elas ainda tinham. De repente, uma babá chamou as crianças, dizendo para atacarem o sorvete. As crianças correram, sorrindo, cada uma pegando um sabor diferente. Matthew observou de lado e disse que elas ainda eram apenas crianças. A babá chamou os outros para também pegarem um pouco. 2 mãos se esticaram para o mesmo sorvete. Matthew e Catherine pegaram o mesmo pacote. O personagem principal disse com raiva para ela soltar, porque era dele, mas ela se recusou. A babá observou a discussão deles com preocupação. Com um sorriso, a professora pegou o sorvete e disse que não deviam brigar por ele. Então, o sorvete foi partido em 2 partes. O homem entregou uma metade para cada um e disse que poderiam compartilhar. Matthew e Catherine queriam resolver isso com um jogo, onde o vencedor levaria tudo. A professora interveio irritada e disse para compartilharem de forma justa. Olivia olhou para o homem com surpresa e perguntou onde estava Jimmy. Catherine, mastigando um chocolate, disse que Jimmy estava no jardim brincando com sua espada. Ela perguntou por que ele sempre brinca sozinho, longe dos outros. Matthew disse que era um treinamento secreto. Então, Catherine perguntou a Olivia por que ela queria levar sorvete para Jimmy. Olivia sorriu e disse que se sentia mal por ele comer sozinho enquanto todos se divertiam. Catherine riu e disse que ela era boa demais para
seu próprio bem. A professora ofereceu um sorvete a Olivia e perguntou se ela queria levar para Jimmy. Catherine perguntou se ela queria companhia, mas Olivia disse que iria sozinha. Matthew sentou em um cano, observando Olivia correr. Ele olhou para frente, olhando para baixo. Então ouviu todos sendo chamados para brincar de congelar. Catherine passou e pediu para ele se juntar, mas Matthew disse que já tinha terminado por hoje. Irritada, ela disse que ninguém queria brincar com alguém assim. Ele se virou e disse para não se preocupar com ele. Ainda chateada, Catherine disse que Anna tinha dito para ela brincar com Matthew. Isso fez Matthew sorrir ao lembrar de sua irmã. As crianças começaram com pedra, papel, tesoura. Matthew as observou se dispersar e claramente não estava empolgado. Ele olhou para o lado. Então, de repente, ele correu atrás de Catherine. Sua mão se estendeu em direção a ela, mas ela franziu a testa e gritou para que ele parasse. Matthew mudou de alvo e perseguiu outra criança. Ele a tocou, transformando-a em água. Logo depois, Matthew correu em direção a Catherine. Ela parecia confusa. Antes que pudesse reagir, ele se lançou com um sorriso. Matthew a tocou nas costas. Catherine o encarou com raiva. Então, um dos jogadores de água correu até ela e a tocou também. As crianças gritaram que agora Catherine era a vez dela. Ela parecia furiosa. Catherine gritou para Matthew, dizendo que ele estava morto. Sorrindo, ele perguntou se ela realmente achava que poderia pegá-lo. Então seus olhos se arregalaram de medo. Matthew parou bruscamente. Catherine pegou sua mão com um sorriso e disse que agora ele era a vez dele. Mas então ela notou seu rosto e perguntou por que ele estava paralisado. Matthew foi subitamente atingido por uma intenção assassina. Uma mão enorme levantou uma arma próxima. Ele cerrou os dentes ao ver o monstro. As crianças olhavam para a enorme sombra, confusas. Um goblin da 7ª série estava parado bem ao lado do jardim de infância. Duas crianças congelaram de medo. Uma garotinha não conseguia desviar o olhar. O goblin a notou e estendeu a mão. Ele ergueu seu machado afiado e desceu em direção à garota aterrorizada. A lâmina cortou o ar enquanto se aproximava de sua cabeça. No último segundo, Matthew atirou algo contra ele. O impacto fez o machado sair das mãos do goblin. Ele se virou com um grunhido confuso. Matthew encarou o goblin de volta, vendo um novo alvo. O goblin pegou seu machado e começou a correr atrás dele. Ele golpeou de forma descontrolada, mas Matthew esquivou de cada golpe com facilidade. Enquanto desviava de um golpe, ele murmurou que estava cansado dessas coisas. Com um graveto na mão e poder emanando dele, ele pensou em matar rápido para poder ajudar os outros. Então, ele se lançou direto para o estômago do goblin, mas alguém de repente interveio. Um homem deu um golpe com toda a sua força e acertou o goblin na cabeça, gritando que não deixaria isso acontecer. Ele estava segurando um mop. Então ele se virou e gritou para Matthew parar de ficar parado com um olhar sério. Ele lançou o mop para a frente, bateu no peito do goblin e o jogou para trás. Um homem de óculos de repente agarrou Matthew pela gola. Ele o jogou por suas costas, agarrou uma garota pelo braço e saiu correndo enquanto gritava para que eles se segurassem. Dois goblins furiosos os perseguiram. O homem apertou os olhos e gritou que estavam quase a salvo. Então, um goblin pulou para frente com o machado levantado. Matthew estendeu as mãos. A luz azul se concentrou ao redor deles. Ele olhou em frente. Pensou que aquelas sombras estavam se movendo rápido demais. Então ele lançou um feitiço poderoso. Um segundo depois, atingiu o goblin no peito e o lançou para trás. O outro goblin continuou avançando. Não percebeu nem mesmo seu aliado. O homem finalmente parou. Continuava segurando duas crianças. Um estrondo pesado soou atrás deles. Logo depois, eles conseguiram entrar. O professor caiu no chão e as crianças se aglomeraram ao seu redor. Recuperando o fôlego, ele perguntou sobre os outros. A diretora disse que todos os outros já tinham sido evacuados. Matthew olhou ao redor enquanto as crianças sussurravam que eram realmente goblins. Algumas tinham aparecido dias atrás. A diretora segurou o professor por trás e disse que já havia reportado isso. Agora, eles precisavam esperar pelos jogadores, enquanto ela ajudava os outros professores a bloquear as portas. De repente, Catherine empurrou a multidão. Gritou que seus amigos estavam desaparecidos. O professor empalideceu. Alguém disparou que eles estavam apenas no jardim pegando sorvete. Ele começou a se levantar. Gritou que iria trazê-los de volta, mas a diretora segurou seu ombro e gritou que ele não poderia. As crianças e os professores tremiam de medo quando alguém disse que o professor tinha que ficar ali. Com lágrimas nos olhos, as crianças perguntaram o que aconteceria com seus amigos. Eles tinham que ser trazidos de volta. No meio do caos, alguém saiu da tenda
então cortamos para fora. Uma garota assustada observou um goblin prendendo seu amigo ao chão. Ele levantou seu machado enorme. Aterrorizada, ela apertou os olhos, estendeu as mãos e a luz azul apareceu. Ela gritou para parar, então empurrou o goblin com todas as suas forças. Ele foi lançado para o lado, virou algumas vezes e caiu. Ela correu para seu amigo, tentando ajudá-lo a se levantar e perguntando se ele estava bem, mas o goblin já estava se levantando para atacar novamente. Os símodos, duas crianças recuaram lentamente. Então o menino parou e cerrou os dentes. Ele segurou a mão dela e gritou que precisavam correr agora. O goblin os observou por alguns segundos sem se mover. A garota perguntou o que deveriam fazer. Ele disse que os adultos os salvariam. Eles só precisavam se esconder até lá. Ele apontou para as barras e disse que precisavam subir ali. Momentos depois, eles começaram a escalar. Então o menino ouviu um rosnado baixo e olhou para trás. O goblin estava vindo atrás deles, devagar mas firme. O menino continuou subindo e disse à garota para não parar, mas ela gritou de volta que ele tinha que vir também. Ele se virou e disse que seguraria o goblin até os adultos chegarem. Então ele tomou uma posição com sua espada de plástico, enquanto a garota atrás dele implorava para que ele subisse em vez disso. O goblin se aproximou, olhando para o menino com interesse. Tremendo e aterrorizado, ele ainda o encarava. Então, um homem apareceu em sua mente, um herói de pé, sobre um inimigo caído com uma enorme espada. O garoto sorriu, cerrando o punho, e gritou que havia vencido. Corando, ele continuou, dizendo que o herói era incrível e que ele também seria um. Apertando sua espada de plástico, ele pensou que se tornaria um herói como o demônio do fogo. Sorriu e disse que deveriam deixá-lo lutar porque os goblins eram fracos. O goblin baixou a cabeça, irritado. Então abriu a boca e atacou. Com o machado balançando, ele foi em direção ao menino. O garoto pensou que ficaria tudo bem se apenas lembrasse de seu treinamento. Ele disparou e balançou sua espada, mas o goblin o socou para longe em um instante. A espada de plástico voou para longe do monstro. O goblin levantou o machado novamente. Então alguém atrás dele pegou a espada de plástico. O monstro avançou para matar a criança que chorava. O menino lançou as mãos na frente do rosto. Um momento depois, ele lentamente abriu os olhos. A garota estava acima dele, olhando para baixo, e Matthew estava lá, espada na mão, de pé na frente do menino. A outra criança ao lado dele estava tremendo. Quando Matthew disse que ele era um bom garoto, virou-se, sorriu e acrescentou que ele era um homem de verdade. Eles apenas se olharam por um segundo. Então o goblin atacou com seu machado. O menino gritou para Matthew se virar. Matthew balançou sua espada e avançou com um golpe limpo. Ele cortou a mão do monstro. A mão e o machado foram lançados. O goblin olhou para o coto ensanguentado em horror. Matthew não hesitou. Ele o encarou com um olhar frio e balançou novamente. Um segundo depois, o monstro foi partido ao meio. Um grande cristal azul caiu no chão enquanto chamas amarelas consumiam o corpo. O cristal rolou pelo chão. Matthew sacudiu o sangue de sua espada. Então voltou com um sorriso e disse que podiam respirar agora. O menino imediatamente pulou sobre ele, gritando que ele era um verdadeiro herói. Ele derrubou Matthew. Matthew olhou feio para ele, perguntando qual era o problema dele. A garota juntou-se a eles, abraçando os dois e gritando. Apertando a camisa de Matthew com o rosto vermelho, ela chorou que estava realmente assustada. Matthew empalideceu enquanto tentava afastá-los. Então voltamos um pouco antes. Matthew saiu da sala enquanto ouvia as crianças chorarem sobre o que aconteceria agora. Ele se virou e caminhou pelo corredor. Então ele respirou fundo. Seus olhos brilharam em azul. Sua energia se espalhou por todo o prédio. Ele percebeu um menino e uma menina do lado de fora, gritando enquanto corriam de um goblin. E ele percebe que são eles que ele procura. Pelo menos por enquanto, eles ainda estão vivos e escapando. Então, ao longe, ele sente a aura sombria de um goblin. Ele para e decide que precisa derrubar primeiro o que vai em direção à academia. O goblin se vira com um growl desagradável. Então ele se vira quando No grita, perguntando o que ele quer. O protagonista se mantém firme, encarando-o com um estilete na mão direita. Ele levanta a lâmina. O poder começa a emanar dela. O goblin avança de uma vez e balança seu machado, mas Mimsy desvia a tempo. Ele se impulsiona do chão e usa a parede também. Em um flash, ele está atrás do monstro. Ele mira e enfia a lâmina diretamente nele. O goblin rosnando balança de volta com seu machado, mas No salta sobre ele. Então, ele se empurra do teto e mergulha diretamente em sua direção. Ele segura o estilete
estilete à frente. Sua aura brilha intensamente. No segundo seguinte, ele corta o Goblin ao meio. O monstro começa a se desfazer como areia. Então, um grande cristal azul cai dele. Recua, olha para o estilete e diz que não pode mais usá-lo. Ele o joga de lado e murmura que quem ataca um jardim de infância é lixo. Se ele encontrá-los, vai matá-los. Então ele sai correndo, pensando sobre seus amigos e esperando que eles consigam aguentar um pouco mais. Cerrando os dentes, ele observa a área ao seu redor. Cortamos de volta para as crianças. Seus gritos ainda não pararam. O menino e a menina continuam agarrados a nu, chorando. A professora entra apressada com uma vassoura levantada e pergunta se Leonide está bem. Ele fica em silêncio por um momento e olha à frente. Então, ele sorri e diz que está tudo bem. Do lado de fora do jardim de infância, soldados estão esperando. Um se aproxima de No, oferece a mão e pergunta se ele realmente o matou. O protagonista sorri, desvia o olhar e diz que o Goblin já estava muito ferido. Ele só o atingiu mais algumas vezes e ele desapareceu. O soldado levanta um cristal azul e diz que Goblins podem ser de 7º ou 8º nível, mas ainda não são fracos o suficiente para um garoto de 7 anos derrotar sozinho. Ele imagina MC destruindo o núcleo e pensa que a única maneira de matar um monstro é quebrando seu cristal com mana ou um golpe forte o suficiente. Então, ele pergunta sobre os Goblins no corredor. No desvia o olhar nervosamente e diz que talvez o Goblin que ele enfrentou já tenha matado o outro. Depois daquela batalha, ele estava fraco demais para vencê-lo. Ambos eram uma bagunça. O soldado abre as mãos e, ainda surpreso, diz que deve ser isso. Um homem do escritório se aproxima e se desculpa com o jardim de infância pelo que aconteceu. Com a professora e as crianças ouvindo, ele promete que vão trabalhar mais para manter o jardim de infância seguro a partir de agora. Então, ele faz um gesto para ele e o chama de herói do dia. Ele lhe dá um certificado e agradece pelo que ele fez. Todos vibram e aplaudem, gritando seu nome. Então cortamos para os pais de Non. Eles o encaram e o repreendem por agir sem pensar novamente. Primeiro, ele tem que escrever uma carta de desculpas. Então, eles conversarão. O protagonista baixa a cabeça, fica pálido e pensa que está acabado. Então alguém lhe diz para sorrir mais e ele solta uma risada. Agora estamos de volta ao Festival do Jardim de Infância. Olivia está sentada com um grande buquê enquanto alguém narra a história Branca de Neve, a linda princesa. Ao redor dela estão meninos vestidos de anões. A história continua falando sobre seu coração gentil e os 7 anões que a amam. As crianças sorriem umas para as outras enquanto a professora continua lendo no microfone. Atrás do palco, 2 meninos olham nervosamente ao redor. Um agarra a cabeça e entra em pânico. Ele esqueceu suas falas. No cruza os braços e lembra que ele só tem uma fala. É melhor você não comer isso. O menino olha para suas mãos e grita que um verdadeiro capitão lembra de tudo. MC observa desapontado e pensa que o ataque do Goblin realmente mudou. Ele se lembra de ter se irritado com seus amigos e então pensa que eles concordaram em chamá-lo de capitão, não guerreiro. Ele pisca para seu amigo e diz que vai mostrar a todos que é um grande ator, embora ainda ache isso estranho. Então Catherine avança e fala com a princesa. Ele tira uma maçã vermelha, pisca e diz que parece deliciosa. Olivia se aproxima e sorri, dizendo que realmente é bonita. Os anões começam a acenar em pânico, avisando-a para não aceitar comida de estranhos porque pode estar envenenada. Um deles fica ruborizado e implora para que ela não a coma. Outro menino fica pálido, então de repente grita, "Sim!" Ele continua gritando que ela não deve comê-la. A professora se enrijece no microfone e todo o salão fica em silêncio. Então os pais na plateia começam a sair. Vendo isso, Nu pensa que a criança está agindo como um robô. Catherine joga a maçã e grita para ela comê-la e deixá-la em paz. Em vez disso, a maçã atinge o menino bem na boca e ele congela de medo. Ele cai no chão e os meninos ao redor começam a chorar, gritando que ele está morto. Todos se viram enquanto a professora explica rapidamente que o anão comeu a maçã envenenada em vez da princesa. Ele levanta uma mão e continua a peça, dizendo que a rainha ainda não desistiu. Apontando para o lado, ele acrescenta que ela forçou a princesa a comer o resto. Ouvindo isso, Catherine fica pálida. Então ela pega a maçã. Ela enfia na boca de Olivia, mandando-a comer e deixá-la em paz. Olivia fica pálida. Ela estende a mão. Sua mãe chama por ela enquanto Catherine corre, gritando que ela é a madrasta e não deveria ser chamada assim. Olivia cora e fita a maçã mordida. Então, ela cai no chão. O anão começa a arrastar o menino que caiu. O professor coloca a mão no ombro de Nob, secando suas lágrimas. Ele diz que parece que agora só podem contar com ele. Inclinado mais perto, ele fecha os punhos e diz que eles até apostaram qual grupo se sairia melhor. O protagonista lentamente começa a andar em direção a Olivia. Ela está deitada nas flores,
com os olhos fechados. Ele para de repente quando alguém na multidão pergunta o que ele está fazendo. Noel olha para baixo enquanto sussurros se espalham entre os pais. Eles dizem que ele é assustador. Dizem que ele é o mesmo garoto que matou o monstro e ganhou um prêmio da prefeitura. Ele fica pálido e pensa sobre o monstro que não se importava com quantas pessoas morreram. Em sua mente, ele se vê mais velho, segurando uma lança enquanto incontáveis olhos o observam. Ele percebe que aquele monstro era como um jogador, algo além das pessoas normais. Então, Ana de repente grita seu nome. Noé olha para cima, confuso, e vê Ana sorrindo na multidão com a mão levantada, chamando que está ali. Atrás dela, seu pai grita orgulhosamente que ele é o mais bonito, e sua mãe também acena para ele. MC fica parado por um segundo em silêncio. Suas bochechas ficam vermelhas, e ele suspira que eles estão o deixando envergonhado. Então ele avança e vai até Olivia. Ele respira fundo. Ele se inclina, coloca a mão na cabeça dela e diz que não pode acreditar que alguém tão bonita pudesse existir. Então, ele a beija na testa. Olivia lentamente abre os olhos, se levanta e o olha confusa. A sala toda começa a aplaudir. Ninguém pega a mão de Olivia e, juntos, eles andam até a frente do palco e se curvam. Um segundo depois, todas as outras crianças correm até eles, torcendo que eles se saíram bem. Elas o pegam e começam a jogá-lo para o ar. Ele parece aterrorizado e pensa que isso é perigoso. Ele vai cair. Então, alguém o agarra. Quando Noah abre os olhos, seu pai está lá, dizendo que ele se saiu bem. Sentado em seus ombros, o protagonista pega o cabelo de seu pai e começa a chamá-lo de seu. Então, ele se vira para sua mãe, sorrindo. Ela pergunta se ele finalmente decidiu o que quer ser. MC olha para ela surpreso e percebe que ela fez a mesma pergunta no ano passado. Ele se lembra dela sorrindo enquanto perguntava o que ele queria fazer quando crescesse. Naquela época, ele olhou para baixo e disse que não sabia. Honestamente, ele ainda não sabe. Então ele se vira e vê seus amigos todos sorrindo. Olivia e Catherine estão de mãos dadas e dançando. Noah pensa que só quer ser feliz e não deixar ninguém estragar isso. Sorrindo, ele baixa a cabeça e diz que talvez com os olhos fechados, um guerreiro. Sua mãe sorri amplamente. Então, ele pede ao pai para colocá-lo no chão e seu pai concorda, chamando-o de seu guerreiro. Sua mãe o observa por um pouco mais de tempo, com as bochechas vermelhas. Noah corre de volta para seus amigos e ela pensa que ele deve seguir o caminho em que acredita. Acompanhando-o enquanto ri e brinca, ela decide que sempre o apoiará.